E hoje, na nossa mentoria, nós vamos falar sobre quando um pão de cevada vira espada. Mas antes de fazer a nossa leitura básica aqui da nossa mentoria dessa tarde, eu quero só pedir uma coisa a você. Se você ainda não fez a sua inscrição lá no meu canal no YouTube, então, por favor, faça a sua inscrição, vá lá no canal, se inscreva, acione o sininho. Quando eu postar um vídeo novo, amanhã vou postar, você vai ser notificado quando você aciona o sininho, ok? E se você também ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga lá no Instagram, no TikTok, no Telegram e no Twitter. Eu estou nessas plataformas digitais e tenho colocado sempre uma palavra de destino, uma palavra de mentoria para a sua vida, como nós vamos fazer hoje. Então eu quero trazer essa palavra hoje aqui para você. Vamos lá. Quero usar aqui da palavra que está em Juízes. Vamos ler Juízes capítulo 7, verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada, ele rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Então o outro soldado respondeu e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem de Israel. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo Gideão ouvido contar esse sonho e o seu significado, a sua interpretação, foi adorar a Deus. Foi para o arraial dos israelitas e chegando lá disse: levantem-se, porque hoje o Senhor entregou o arraial dos midianitas em nossas mãos. Glória a Deus, que palavra tremenda, né? Então nós vamos falar, o tema da nossa ministração hoje, da nossa mentoria de hoje, como você já viu aqui, é quando um pão de cevada vira espada. Então você viu aqui que se trata de um sonho que um soldado midianita teve e estava contando para o outro soldado o sonho que havia tido. Via um pão de cevada batendo na tenda do comandante do arraial dos midianitas e a tenda caiu e houve uma confusão e o outro soldado interpretando diz: isso aqui, na verdade, esse sonho significa exatamente a espada de Gideão que vai trazer juízo sobre o arraial dos midianitas. Então, veja bem, esse é o tema. Um pão de cevada, num sonho, vira uma espada. A espada de Gideão. E eu quero falar exatamente sobre isso para você. Nós vamos falar hoje exatamente sobre o que é na mão de Deus algo simples, né? As pessoas têm aquela péssima ideia de achar que Deus só usa coisas grandiosas, Deus só usa os grandões, os maiorais, aqueles que estão muito mais preparados, não é assim? Quando, na verdade, a Bíblia é cheia de surpresas. Nós temos muitas surpresas e Deus é um Deus que gosta de surpreender seus filhos. Então, hoje, nós vamos falar exatamente sobre o pão de cevada que virou espada, como nós lemos aqui no texto. Então, vamos falar sobre capacidade, quando Deus te levanta, quando Deus levanta o ministério, quando Deus levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, não importa o seu tamanho, não importa quem ele seja, o que importa é que se essa pessoa estiver verdadeiramente sendo usada por Deus, ele fará uma grande diferença. E como a nossa proposta aqui é de mentoria, eu quero trazer essa mentoria à luz da palavra de Deus para você. Então você viu aí que Gideão, na verdade, precisava de uma confirmação de Deus. O que ele foi fazer no arraial dos midianitas à noite não foi nada mais do que observar. Então ele chama o seu servo, seu moço, e diz: vamos ao arraial dos midianitas, vamos ver como é que anda a situação,
Porque nós temos uma guerra e precisamos ter uma avaliação. Eu gosto muito disso, eu trabalho muito, eu leio muito, estudo muito, que aliás é um seminário que eu pretendo dar aqui em lives, na internet, nessa mentoria. Quem sabe no próximo mês eu vou falar sobre isso, vou falar sobre conquistas de território, mapeamento de territórios. Então, o que na verdade o Gideão estava fazendo não era nada mais do que mapear a situação, observar a situação, fazer um levantamento, uma logística da área que ele iria ou do exército que ele iria atacar. Então veja bem, para quem já estudou, para quem já leu, e quem é pastor ou apóstolo que está aqui comigo ou vai assistir essa live posteriormente ou no meu canal no YouTube, preste atenção numa coisa. Você precisa aprender algo. Todo tomador de territórios, ele precisa ter uma logística, ele precisa avaliar os seus custos, os seus problemas, as dificuldades, as suas despesas, o tamanho do seu exército e o tamanho do exército inimigo. E para isso você precisa ler um livro chamado A Arte da Guerra, do general Sun Tzu. A Arte da Guerra foi um livro escrito no ano 400 a.C., para você ter uma ideia de como a arte da guerra é muito antiga. Então, toda a estratégia militar que muitos comandantes, muitos exércitos hoje usam, está baseado na arte da guerra. Inclusive aquele filme que foi feito, A Muralha da China, se não me engano, ou A Grande Muralha, sobre a Muralha da China, ele foi embasado exatamente na arte da guerra do general Sun Tzu. Então o general Sun Tzu, quando escreveu A Arte da Guerra, ele disse: uma das estratégias de um tomador de território, de um general, de alguém que está prestes a lutar, a invadir um outro exército, ele precisa ter um levantamento, conhecer seu adversário, conhecer seu inimigo, saber quem são eles, observar seus pontos fracos e seus pontos fortes. Porque o inimigo só entra por onde ele tem facilidade de entrar. Aliás, você que é líder, que está aqui comigo, se você não assistiu, vá lá no meu canal no YouTube, tem uma palavra que eu coloquei, acho que há 3 ou 4 dias atrás, eu coloquei essa palavra no YouTube, no meu canal, chamada Janelas Quebradas. Você que é líder, que é pastor, que ministra na área de batalha espiritual, nessa área de tapar brecha, sabe qual é? De cura, de tratamento de caráter, um monte de coisa, precisa ouvir esta mensagem sobre janelas quebradas que está lá no meu canal no YouTube. Nada mais, nada menos do que fechar as brechas. Mas eu uso a teoria das janelas quebradas, que é uma teoria que foi descoberta, né, no nosso século, e dali tem surgido muitos temas e estratégias de estudos sobre a invasão de inimigos em áreas que não são consertadas, que não são restauradas. Então você precisa assistir a live ou a ministração chamada Janelas Quebradas, tá bom? Faça isso, é um convite que eu estou fazendo a você. Mas voltando aqui ao nosso assunto, como Gideão era um general agora, era um homem preparado, era um líder que estava organizando, liderando um exército para ir contra os dominadores do seu povo, que haviam os midianitas e os seus aliados, que estavam dominando Israel por mais de 7 anos. Então Gideão, ele assume essa característica de líder, né? A partir do chamado que ele tem. E todos sabem que Gideão não tinha um exército poderoso. Gideão tinha apenas 300 homens, foram os que restaram para ele. Então, o que é um general que tem apenas 300 soldados, 300 guerreiros, para lutar contra um exército de 32 mil homens? É um suicídio, né? É uma chamada ao fracasso. Só uma pessoa fora de conexão, uma pessoa deslocada, podemos dizer assim, ela consegue enfrentar ou encarar uma situação dessa. Mas Gideão, curioso, ele vai observar. E naquela observação, observando o exército, ou melhor, o acampamento,
do exército inimigo, ele com seu servo, ele vai se chegando e ele vê duas sentinelas, dois soldados midianitas conversando. E um fala para o outro. Eu estou te contando aqui o pano de fundo para você entender sobre o assunto da nossa mentoria dessa tarde, que queremos entrar profundamente, mais firmemente, mais profunda. Então, Gideão começa a observar, ele percebe que as duas sentinelas estavam conversando, e um dizia para o outro, olha, eu tive um sonho ontem à noite. Aí o outro soldado pergunta, e qual foi o sonho? Ele diz, eu via um pão de cevada que batia de ímpeto, com força, no arraial dos midianitas e derrubava a tenda do nosso general. E o arraial todo ficava em alvoroço, as tendas ficavam de pernas para cima. Então o outro soldado, ouvindo isso, disse, olha, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, o israelita, que virá contra o arraial dos midianitas e com certeza vai matar todos nós. E essa palavra, quando Gideão ouviu isso, ele tomou isso como uma confirmação do seu chamado, e então ele vai para o arraial dos israelitas e talvez todos estivessem dormindo, ele acorda todo mundo e diz, gente, levantem-se, porque Deus entregou o arraial dos midianitas em nossas mãos. Então, qual é a lição que eu quero trazer para nós aqui, se tratando de uma mentoria? E você é um líder que com certeza quer ter muito sucesso no seu ministério, no seu mistério. Eu sei que ninguém entra para o ministério para ser chamado por Deus para o fracasso, não é isso? Mas vamos trabalhar isso aqui. Por que o tema da nossa live hoje é quando um pão de cevada se torna uma espada? Ele é transformado em uma espada. O que isso quer dizer? É óbvio que isso é uma metáfora para dizer o seguinte, que um pão de cevada transformado em espada não é nada mais do que uma coisa como um pão. Você já pegou um pão? Um pão serve de arma? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Se você acha que um pão pode servir de arma, escreve aí no chat para mim. É uma coisa ilógica, não é? Pegar um pão e dizer, eu vou assassinar pessoas com um pão. Não tem muita lógica. O que é um pão diante de uma espada? Mas por que isso está aqui? Por que o soldado viu que o pão de cevada, que era a vida do Gideão, era a espada ao mesmo tempo? O que é espada? Espada é juízo, não é isso? Espada significa justiça. A justiça de Deus, o juízo de Deus. Agora, o que é isso? Para provar para mim e para você que quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, quando Deus escolhe uma pessoa, um líder, e diz, é você quem eu vou usar, por mais que você ache que você não passa de um pão de cevada, uma coisa simples, frágil e perecível, mas Deus diz assim, eu transformo você numa espada. Eu transformo você num objeto muito violento, muito poderoso, dominador, que pode causar uma revolução, uma justiça tremenda e um juízo. Porque às vezes nós achamos que a nossa vida é tão simples. Eu sou mentor de muitos líderes. De vez em quando eu encontro uma pessoa, um líder, que diz, apóstolo, eu não me sinto capaz, eu não me acho capaz. Gideão também não se sentia. Aliás, quem se sente capaz? Às vezes a gente não se sente. Eu sou pastor há 38 anos. Mas tem dia que não quero ser pastor. Ainda me encontro nas minhas orações de reclamação e digo, Deus, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Qual o poder que eu tenho? Qual a capacidade que eu tenho? Além da tua grande misericórdia. Pois é, vamos entender.
Porque se você estivesse altamente capacitado, se você se capacitasse, se você se tornasse a pessoa, ou se você se julgasse a pessoa mais capaz, mais poderosa do mundo, provavelmente Deus não usaria você. Deus só usa aquele que Ele pode capacitar. Entende? Então, quando você se julga muito incapaz, ou muito diminuto, ou muito pequeno, é justamente quando Deus diz: pois é agora que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Lembra de Paulo? Teve a ocasião que Paulo falou aos Coríntios, né, escrevendo, disse: tem hora que eu tenho um espinho na carne que vem me bater no rosto, vem me esbofetear de vez em quando. E eu me sinto fraco, mas Deus disse que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque se eu estiver muito forte, qual é o poder que vai se aperfeiçoar se eu já tenho um poder dentro de mim? Então preste atenção, que eu vou dizer para você aqui. Tudo que Deus tem para fazer com a sua vida é justamente porque você não passa de um pão de cevada. Então o pão de cevada era a vida simples que Gideão tinha, porque ele se julga o menor. Você já leu o texto, ele se julga o menor da sua família. Mas aprenda uma coisa, o que Deus está dizendo hoje, Gideão: você pode se julgar um pão de cevada, você pode se julgar algo tão insignificante, tão pequeno. Mas se o meu poder, se a minha vida estiver em você, se o meu sopro estiver em você, se o meu ruá, se o meu espírito estiver em você, tudo fará diferença. Você deixa de ser uma pessoa comum e simples, você deixa de ser um pão de cevada para ser uma espada. Veja bem, o soldado inimigo e o próprio Gideão se via como apenas um pão de cevada. Mas para Deus, a vida de Gideão era mais do que um pão, era uma espada. Você está entendendo, irmão? Então, eu não sei como é que você se olha, eu não sei como é que você se vê. Porque às vezes a gente se julga tão pequeno que a gente não se enxerga, não é assim? Eu conheço gente assim. Deus está usando, Deus está falando, mas a pessoa não consegue se ver capaz. Então o soldado está olhando para Gideão como um pão de cevada. O próprio Gideão se vê um pão de cevada. Mas Deus o vê uma espada. Então não sei como é que você se vê. O fato é que Deus te vê diferente. Talvez você se olhe e diga assim: olha, eu não passo de um pedaço de nada. Eu sou apenas um pão de cevada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus escolhe, por mais pão de cevada que seja, eu posso garantir uma coisa: Ele vai transformar esse pão de cevada em uma espada poderosa de juízo. Então tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Porque um pão de cevada nas mãos de Deus vira espada. Uma coisa simples na mão de Deus, ou com o poder de Deus, vira algo poderoso. Entende? Um dia, Sansão estava sendo atacado por 1000 filisteus. E ele não tem nenhuma arma. A única coisa que ele vê é uma queixada de jumento. E ele pega aquela queixada de jumento e faz o quê? Uma arma. Ele mata 1000 filisteus. Você entende? Às vezes o que é nada para nós, o que é simples para nós, é tudo para Deus. E é isso que importa. O que importa é quanto Deus pode fazer com a sua vida e através de você. É isso que importa. Amém? Então o pão de cevada se transforma numa espada. Deus pega uma pessoa simples e o transforma em algo poderoso. Deus pega um homem humilde, cheio de complexos de inferioridade, cheio de auto-rejeição, de raiz de rejeição, talvez,
na sua alma, mas o transforma num grande líder. Esta é a ideia. Então vamos pegar essa ideia. Talvez o teu coração, a tua alma hoje esteja cheio de complexo. Você se vê como um pão de cevada, porque o que o próprio Deus faz com Gideão, instigando-o para que ele vá até o arraial dos midianitas e veja e ouça sobre esse sonho, e um soldado contando para o outro, justamente por quê? Porque Deus queria provar para ele mesmo, porque ele já havia dito lá atrás, quando Deus o chama, ele diz, meu Senhor, quem sou eu? Capítulo 6 de Juízes. Ele diz, quem sou eu, meu Senhor? Eu não passo de um menor, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha aldeia, a minha família é a menor da minha aldeia. Por que o Senhor está me escolhendo? Então o sujeito tinha um complexo de auto-rejeição, complexo de inferioridade, de diminuição, talvez uma autoestima lá embaixo. Então o próprio Espírito Santo não permite que ele durma naquela noite e diz, vá até o arraial dos midianitas e olhe e observe. Então quando ele chega lá e ele ouve aquela história, ele vê que ele não passa de um pão de cevada, entendeu? Porque aos seus próprios olhos ele se achava isso, tão pequeno e tão diminuto, tão insignificante. E Deus diz, não, cara, eu te vejo como uma espada. Então, essa ideia nós precisamos entender. O Deus que chamou você para um mistério, para um ministério, para uma obra, para algo que você está fazendo, ele não te chamou porque você é uma espada, ele te chamou porque você é um pão. É justamente porque você não passa de um pão de cevada que ele te chamou. Mas ele não te chamou para ser um eterno pão de cevada, ele te chamou para se tornar uma espada. Mas o que vai te tornar uma espada é a tua experiência com Deus. O que vai te tornar uma espada é o teu andar com Deus, é a tua fé em Deus, é o teu crescimento espiritual, é a tua maturidade espiritual, é o teu andar com Deus é que vai te transformar numa espada. Porque não se transforma simplesmente um pão em uma espada. É impossível. Do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus, Deus transforma. Então o que Deus está mostrando para Gideão, ele está dizendo, eu faço com você o que eu quiser. E levou o Gideão àquela experiência para que ele ouvisse de outras pessoas o quanto ele era visto diante dos olhos dos seus inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Às vezes, as pessoas têm a mania de olhar para si próprio e não se valorizar, não se autovalorizar. Mas aí, Deus usa outras figuras justamente para dizer para nós quem nós somos. Entende? Talvez você esteja precisando que alguém chegue para você e diga, ou fale sobre você. Tá vendo fulano? Cara, eu olho para a vida dele, eu vejo um homem de Deus, uma pessoa que Deus está levantando nesse tempo. Eu olho para ele, eu vejo a graça de Deus na vida dele, o poder de Deus na vida dele. Eu vejo muito usado por Deus. Aí você olha para você e diz assim, caraca, desculpa a expressão, que é aqui do Rio de Janeiro. Caraca, como é que as pessoas estão vendo isso na minha vida se eu não enxergo? Pois é, às vezes Deus nos leva a essas experiências justamente para confirmar o que são os outros para nós. Mas aquela palavra, aquela interpretação do soldado encheu o coração de Gideão de graça, de unção, que ele volta para o arraial dos midianitas, dos israelitas que estavam dormindo, ele acorda todo mundo e diz, vamos, levantem-se porque Deus entregou o arraial dos midianitas em nossas mãos. E sabe o que aconteceu? Quando eles chegam lá para a batalha, para a guerra, para a luta, a Bíblia diz que não havia mais ninguém, estava todo mundo morto, porque um matou o outro, eles se mataram. Sabe quando Deus está com você? Quando você vira uma espada, o juízo de Deus age através de você ou em seu favor.
Porque espada não é nada mais do que juízo e justiça. Então a própria espada do Senhor já havia entrado no arraial dos midianitas e havia matado todos os seus inimigos. E Gideão chega lá, já está uma guerra ganha. Deus está te chamando nesse tempo para você acreditar naquilo que Ele te chamou para ser. Viu? Não sei qual é a sua posição de liderança, mas uma coisa é certa. Entenda quem você é. Agora talvez você pergunte, mas o que é um pão de cevada? Pois é, eu também digo, não é muita coisa. Sabe, um pão de cevada não é nada diante de um exército como o exército dos filisteus. Principalmente um exército poderoso e muito bem armado. Mas um pão de cevada para Deus é uma espada. Um pão de cevada para Deus é juízo. Um pão de cevada para Deus é justiça. Um pão de cevada para Deus é muito. Então, quando você pega a sua simplicidade e você coloca diante de Deus, Deus diz para você, é tudo o que eu quero, é tudo o que eu preciso. Entende? Deus não precisa da sua competência, Ele precisa da sua disposição. É importante você ter competência, capacitação, mas isso para Deus não é tudo, Deus não precisa de tudo isso. Agora, Deus precisa da sua confiança nele. Deus precisa que você entregue-se totalmente a Ele e entenda que Ele é capaz de usar você, mesmo na sua pequena ou talvez insignificante vida que você julga, né? Eu sempre vejo pessoas dizendo isso. Quem sou eu? O que Gideão falou. Ele disse, quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. Então, querido, o pão de cevada significa exatamente esse estado, sabe, que nós somos? Que apesar de sermos tão frágeis e às vezes tão insignificantes diante dos outros, ou diante de todo mundo, diante dos humanos, mas Deus sempre pode usar aqueles simples, aqueles que julgam sua vida talvez nada, talvez uma porção muito pequena, mas Deus usa de uma maneira surpreendente. Eu vou dizer para você aqui, como é que se trata de uma mentoria direta para você, Deus quer usar a sua vida, viu? Pastor, líder, Deus quer usar você, Deus quer trabalhar você, Deus quer transformar você de um pão de cevada em uma espada, como disse o soldado aqui, referindo-se à vida do Gideão. Entende? Agora, queria entrar um pouquinho aqui interessante nesse aspecto. Vamos pensar comigo. Vamos imaginar que o sonho do soldado midianita sobre Gideão sendo um pão de cevada e uma espada. Vamos imaginar o processo de transformação de pão de cevada a uma espada. Imagina comigo. Um pão, como é que se transforma um pão de cevada numa espada? Você já imaginou? É possível? Não sei. Talvez um alquimista. Mas Deus é alquimista. Deus é muito mais do que alquimista. Deus é poderoso para transformar água em vinho. Você já viu isso? Está lá na Bíblia. Não é assim? Jesus não transformou água em vinho? Isso seria alquimia. Transformar um elemento em outro. Entende? É a transubstanciação. Deus pode transformar? Pode. Ele não transformou um mar, águas líquidas em um solo, em uma terra sólida para o povo atravessar? Isso é alquimia, poderíamos dizer. Deus pode fazer? Pode. Agora, para transformar um processo. Então Deus está dizendo para Gideão, eu posso transformar você de um pão de cevada numa espada. Agora tu tem que aguentar o processo, amigo.
E o processo de alquimia para transformar uma substância em outra, uma coisa em outra, isso se chama... Como é que se chama isso? Metamorfose. Isso se chama transformar uma natureza em outra. Isso se chama transformar algo em outro, um estado em outro. Metamorfose. Não é isso? Se você é estudante da Bíblia, ou você é um líder, um mentor, você sabe. Então, transformar um pão de cevada numa espada é um processo de metamorfose, de mudança, de um estado em outro, de um ser em outro, de uma coisa em outra, de um objeto em outro. Agora, para transformar, tem a alquimia, tem um processo. Então, o que Deus está dizendo para Gideão, eu posso transformar você no que eu quiser. E eu decidi, você é um pão de cevada diante dos seus olhos e diante de todo mundo, talvez da tua família. Mas eu vou transformar você numa espada. E quem olhar para você não vai ver mais um pão, vai ver uma espada. Quem viu você um pão de cevada antigamente, agora vai olhar para você e vai ver uma espada. Sabe o que eu quero dizer para você? Continua com Deus. Continua servindo a Deus, continua buscando a Deus, continua acreditando em Deus, porque Deus vai transformar você no que você é hoje, em algo que Ele tem para você, no modelo novo que Ele tem para você. Agora, vai chegar a hora que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, poxa, você mudou, hein? Ou, fulano mudou. O que houve com ele? Quer uma pessoa toda problemática? Quer uma pessoa cheia de cobre e lagarto na vida? Quer uma pessoa que tinha N problemas com as pessoas, com os outros? O que aconteceu? O que aconteceu? Um processo de metamorfose. Um processo de transformação, de alquimia do céu, de alquimia espiritual. E essa alquimia de Deus, ela passa por várias áreas da sua vida. Vai mudar sua visão, vai mudar sua audição. Sua visão, que é a forma de você olhar, de você ver. Vai mudar a sua audição, que é a sua maneira de ouvir. Só que ouvir não é apenas escutar, mas é de perceber. Vai mudar sua visão perceptiva das coisas. Vai mudar o seu olfato, que é a forma de sentir ambientes. Entende? Vai mudar seu tato, suas habilidades, sua forma de trabalhar, de reagir, de mover-se. Vai mudar seu paladar, vai mudar a sua forma de comunicação, vai mudar suas palavras. Entende? Esse é o processo. Transformar pão de cevada em espada. Sabe aquela pessoa que tinha palavra tímida? Que mal saía da boca, agora se torna um leão, se torna uma pessoa de voz de autoridade, de voz ativa, de voz dominante, de voz poderosa, entende? É o processo da transformação. É o pão de cevada que virou espada. É alguém que não tinha voz de comando e agora tem. É alguém que não tinha visão dominante, agora tem. É alguém que não tinha poder de governar, mas agora tem. É o que Deus está falando com Gideão, que antes se via o menor, que antes se via o nada. Então essa é a forma de Deus surpreendente, a forma surpreendente de Deus usar as coisas simples para as grandes. Você lembra quando o apóstolo Paulo disse aos Coríntios que Deus usa as coisas simples desse mundo para confundir as grandiosas? Que Deus usa o pequeno para confundir os grandes? Que Deus usa o limitado de conhecimento para confundir os sábios? A alquimia de Deus. Vai entender. Quem que entende isso? Quem está muito familiarizado com Deus e com a sua palavra. E eu espero mesmo que você viva isso. Amém? Então Deus transforma o simples para fazer coisas extraordinárias.
O que é extraordinário? É algo fora do ordinário. O ordinário é aquilo que é comum. Todo mundo faz. Você não foi chamado para fazer o que todo mundo faz. Sabe por quê? Porque o que todo mundo faz, todo mundo faz. Não faz nenhuma diferença se você fizer ou não. Entendeu? Mas você foi chamado para fazer algo que ninguém faz. É o extraordinário. É o sobrenatural. É o além do natural. Entendeu? Você já deve ter ouvido. Eu, pelo menos, já falei aqui trocentas vezes nas minhas lives de mentoria. Eu já falei muitas vezes. Sabe por que você faz algumas coisas? Porque é difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Não é assim? Mas porque é difícil, só pessoas especiais conseguem fazer. Então, no capítulo 6, você vê que ele estava malhando trigo e o anjo chega lá e diz assim, ó, Deus é contigo, você é um homem valente. Ele diz, quem é valente? Quem é que é valente aqui? O anjo diz, é você. Ele diz, eu não sou valente coisa nenhuma. Eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor da minha vila, do meu clã. Você entendeu? Então, queridos, presta atenção numa coisa. Você aprende com Gideão, nesse texto, a entender que quando você está entre os comuns, você não faz nenhuma diferença. Mas quando você se posiciona e toma para você a visão de Deus, o chamado de Deus, acredita no que Deus te chamou para ser e para fazer, você sai da média, da classe dos comuns e se torna especial. Então o que Deus está mostrando para Gideão é: você não pertence mais à classe dos pães de cevada. Agora você pertence à classe daqueles que carregam espadas. O que eu quero dizer para você? Prepare-se. Se você quer andar com Deus, quer ser usado por Deus, Deus vai te elevar da classe dos pães de cevada para a classe dos que seguram uma espada. Foi essa a ideia. Foi essa a interpretação do sonho do soldado midianita. O que é participar, pertencer à classe do pão de cevada? São os comuns. O Gideão estava malhando trigo. É do trigo que se faz pão. Porque o pai dele era um fabricante de pão. Pega esse código aí, que eu vou passar para você aqui. Você é líder, é mentor, quer fazer diferença? Pega o que eu vou te dizer. A família de Gideão eram plantadores de trigo, eram agricultores, colhedores de trigo e fabricantes de pão. Na região dele, todo mundo fazia pão, fabricava pão. E agora, Deus quer tirá-lo da classe dos fabricantes de pão para os que carregam uma espada. Quem carrega uma espada? Quem eram? Ou qual era a classe daqueles que carregavam uma espada? Era a classe dos guerreiros, dos valentes. Só os grandes guerreiros, os grandes lutadores usavam uma espada. Gideão nunca havia tocado numa espada antes. Ele só sabia fazer pão, ele estava malhando trigo. Capítulo 6 de Juízes. Ele estava malhando trigo no lagar, que não era nem lugar para malhar trigo, porque trigo se malha na eira.
Mas como era um tempo de perseguição e os inimigos iam lá e pegavam a colheita, ele desviou, levou para o lugar onde se pisava uvas. Só que as uvas, não era tempo de uvas naquela época. Então ninguém iria no lagar. E Gideão estava lá. Então Gideão só sabia fazer pão. Pega aí esse código aí, querido. Você que é líder, quer ser usado por Deus. Gideão só fazia pão. Ele e toda a sua família. Era um fabricante de pão. Mas chegou a hora que Deus diz, agora eu não quero mais você padeiro. Eu não quero mais você fabricante de pão. Agora eu quero você um soldado, um guerreiro, um valente, um líder. Agora você não é mais pão, agora você é espada. Eu vou transformar você numa espada. Preste atenção. Todas as vezes que Deus quer usar você, Ele vai trocar de nível. Preste muito atenção. Por isso que eu falei, pega esse código aí. Se você quer ser usado por Deus, esteja preparado para a metamorfose. Você vai ser transformado. Deus vai mudar você. Entendeu? Pegou o código aí? Deus vai transformar você. Você vai passar de estado ou de classe de pão para a classe de espada. Você vai mudar de posição. Você vai deixar de ser fabricante de pão para ser um espadachim, para ser um soldado, um guerreiro que manuseia espada. Então, pega o código aí. Só que para isso você vai passar pelo processo. É a metamorfose. É a transformação de um estado para outro, de um objeto em outro, de uma matéria-prima em outra. Porque a matéria-prima de pão é uma coisa, a matéria-prima de espada é outra. Matéria-prima de pão é trigo, é farinha. A matéria-prima de espada é ferro ou aço. Você entendeu? Para fazer um pão, você precisa levar ao fogo, amassar a massa, usar água, botar no forno, temperatura, fogo. Para fazer uma espada, você precisa botar no fogo, martelar muito, e mais fogo, e mais marteladas. Não é assim? Esse é o processo de Deus. Então Deus não quer você, uma pessoa comum. Todo mundo fazia pão naquela região. Todo mundo fabricava pão. Deus diz, agora é a hora da espada. Então tem a hora da transformação. Tem a hora da mudança de classe. E Deus está fazendo isso com muita gente. Ou quer fazer isso com muita gente. Só que tem muita gente que não está discernindo, não está percebendo, justamente porque a sua audição, a sua percepção espiritual não está ativada. Entendeu? Vamos sacar nisso. Então, querido, pega esses códigos aí para você. Gideão começa o processo de sair do estado de trigo, de pão, para a classe das espadas, dos incomuns. Mas é muito importante que você entenda algo. Deus vai transformar você, vai entrar na sua vida e curar você. E é o último ponto aqui da minha mentoria dessa tarde. Deus entra na alma do Gideão e arranca dali todo sentimento nocivo, de baixa autoestima, de autodesvalorização. Porque ele diz, eu sou o menor da minha família, da minha casa, a minha família menor da minha tribo. Entendeu? O processo da metamorfose, eu diria, que é o processo da cura, Deus entrando no seu espírito, na sua alma, para entrar naquela área da sua vida e remover tudo aquilo que é impedimento para que você não se torne um líder e uma líder, uma mulher de Deus, um homem de Deus, muito mais capaz, muito mais ousado e muito mais usado por Deus. Amém? Então esteja pronto para o processo da transformação, para deixar de ser pão de cevada e tornar-se
uma espada de justiça e de juízo de Deus para a sua geração, para a sua geografia, para o seu povo, para a sua nação, para esses dias. Amém? Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus aí no seu coração. Seja curado, seja transformado. Eu sinto que algumas pessoas que estão comigo precisam de cura. Você está operando no modo pão de cevada, quando deveria estar operando no modo espada. Entende? É hora de mudar. Mudar de classe, mudar de posição, subir mais um degrau. E Deus te chama para isso. Amém? Quero orar com você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesta tarde abençoar as vidas que estão aqui comigo, declarar a tua vitória, a tua paz, a tua bênção, ativar o coração, o ministério, a unção e a autoridade das pessoas que estão aqui comigo. Pastores, líderes, tantos que estão junto quantos que estão ou que assistirão essa live posteriormente, ou no meu canal no YouTube ou no Instagram, que o Senhor esteja agindo no coração, na vida, na mente de cada um em nome de Jesus, transformando-os em homens e mulheres de Deus. Cura todo sentimento de inferioridade, todo complexo de rejeição, de abandono, de diminuição, de autodesvalorização. Eu declaro em nome de Jesus que eles sejam livres, curados, restaurados pelo poder do nome de Jesus. Que eles sejam muito abençoados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você toma posse aí? Essa palavra foi boa para você? Deus falou contigo? Usou minha vida para trazer essa palavra para você? Chega junto então, você águia. Cola comigo sempre. Vou estar aqui sexta-feira novamente, trazendo mais uma ministração para vocês aqui. Nós estamos transformando as nossas ministrações em mentoria. Mentoria é direção, é conselho, orientação. Você não é obrigado a seguir, mas pelo menos a pensar sobre o que estamos falando, que estamos ensinando. E como eu sou um treinador de ministério, estou aproveitando para trazer aqui a minha experiência para a sua vida. Então você que é líder, chega junto, fica junto, participa sempre, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito sua vida, vai acrescentar muito a sua vida e vai usar a minha vida para abençoar você, ok? Pega essa palavra, manda para todo mundo, compartilha aí na sua página, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, copia o link, manda para todo mundo, marca pessoas. Beijo para todos, fiquem com Deus, fiquem na paz. Shalom.